Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast de Falso Plano, em parceria com a Bola TV. A volta à França está em andamento e, como tal, não poderia deixar de ser o tema principal deste episódio. Para fechar, daremos ainda um saltinho em Itália, onde terminou este fim de semana a volta à Itália feminina com a revalidação do título de Elisa Longo Borghini. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Fábio Babau, de regresso. Olá, malta. Com sempre o seu acenar fofo para a câmara. Obrigado. E também André Dias. Com o seu levantar de caneca, que não é característico de absolutamente Não nada. é fofo, mas transmite uma certa filosofia a este episódio. Tu trazes sempre essa aura, como se diz agora, como dizem os jovens. Nós já falámos um bocadinho das duas primeiras etapas no último episódio que aqui gravámos, mas só para relembrar quem está lá em casa, a primeira etapa foi vencida por Jasper Philipsen, ao sprint, depois de um dia caótico nos abanicos, e no segundo dia a camisola amarela mudou de mãos, mas manteve-se dentro da mesma equipa quando Mathieu van der Poel venceu num sprint já mais reduzido Tadej Pogačar. Passando agora à terceira etapa, que já incorre nesta segunda semana, digamos assim, que isto foi um bocado estranho, primeira, segunda semana, mas os tempos marcam-se pelos episódios do Falso Plano, por isso foi o primeiro dia da segunda semana. O calendário da volta é gerido conforme os episódios do Falso Exatamente, Plano. eu também tenho ideia que sim. Chamamos-lhe uma primeira longa. Pegando aqui um bocadinho na etapa 3, achávamos que a Alpecin estava lançada e que tinha regressado aquela Alpecin de 2023 com aquela dupla Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen. Isso caiu por terra logo no sprint intermédio, quando o belga Jasper Philipsen, depois de muitos encontrões, coisa que ele ao longo da sua carreira foi exímio a fazê-lo, acabou por sofrer uma queda, partiu-se todo. A verdade seja essa, foi ombro, foi costelas, joelho ou perna também um bocadinho. Foi tudo. Não, o termo técnico médico é partiu-se todo. Acabou por abandonar e assim acabou por deixar aqui um bocadinho a camisola verde ao sabor daqueles que atualmente são para mim os dois sprinters mais fortes do pelotão. São eles Tim Merlier e Jonathan Millen. No fundo, a etapa foi decidida num bunch sprint, em que estes dois intervenientes basicamente lutaram pela vitória e, no fundo, o belga Merlier acabou por ser mais forte que Millen, uma vez que o italiano acabou por ser o primeiro a lançar o sprint, mas não conseguiu manter aquela cadência até ao final e neste caso, eu acho que, na minha opinião, Tim Merlier está atualmente mais forte que Jonathan Millen, sendo que foi o italiano Millen, no final do dia, a erguer a camisola dos pontos e atualmente até já está com uma margem, digamos que confortável, para poder chegar até Paris com ela. Sim, também a verdade é que Merlier nem sempre tem ido aos sprints intermédios. Também, ao invés de Millen, que tem toda uma equipa em seu redor, tem este objetivo partilhado com o Remco Evenepoel. Ou seja, eu acho que ele está cá para ganhar etapas. E até agora, diga-se, spoiler alert, não se está a sair mal. Não, verdade seja dita, Jonathan Millen tem lutado por tudo o que é sprints intermédios, Merlier nem tanto, e no fundo, aqui para a Lidl Trek, que se calhar até poderia ter algum tipo de expectativa com Skiel Moos, já não o tem, portanto eu acho que o foco total neste momento está no italiano. Partindo da etapa 3 para a etapa 4, a etapa 4 era aqui um primeiro teste, digamos assim, à geral, e vou-me focar aqui um bocadinho já na parte final, em que havia uma subida que a certo ponto batia aos 15% de inclinação e foi aí que a UAE começou a fazer a diferença. Primeiro com Tim Wellens a meter um ritmo absurdo, depois acabou por ser a Visma a intrometer-se aqui um bocadinho no meio das contas, mas passado um bocado vem Jonathan Narvaez e João Almeida, que acabam por fazer o lead-out para Pogačar, que quando começa a meter o pé só vê Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel capazes de o seguir, sendo que o belga Evenepoel acabou por ficar para trás e foi então que Vingegaard percebeu que tinha de ser ele a fazer todo aquele trabalho de chegar até ao esloveno. Felizmente para a concorrência, tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard decidiram abrandar, o que permitiu que o grupo que vinha logo atrás, com nomeadamente João Almeida, Remco Evenepoel, Matteo Jorgensen, Mathieu van der Poel, acabasse por colar e depois até ao final foi uma excelente e uma, se não das melhores prestações de João Almeida enquanto gregário de
Tadej Pogačar, uma vez que primeiro anulou a tentativa de saída de Matthew Jorgensen e logo a seguir foi Remco Evenepoel a tentar sair para a vitória. Isto tudo, para quem está em casa e não percebe muito bem, para tentarem tirar a vitória a Tadej Pogačar ou fazer com que ele tivesse de arrancar mais cedo e acabasse por ficar sozinho. Cansá-lo, digamos assim. João Almeida acabou por fazer todo esse trabalho de perseguição, anulou as tentativas de saída e no final ainda fez o lead-out para o esloveno Tadej Pogačar lançar um sprint que, a meu ver, foi imponente, uma vez que Matthew Van Der Poel ainda tentou, mas cedo percebeu que não ia ter capacidade. E fica, se calhar, ou seja, o João acaba por abandonar este tour precocemente, mas fica a imagem que vimos ainda agora do João a festejar a vitória de Pogačar. Não é que o Pogačar precise, mas esta aqui o João serviu-lhe de bandeja, eliminou todos os ataques dos adversários e inclusivamente vimos o João a brilhar, e aqui também a festejar, vimos o João a brilhar num território onde nem costuma ser o território mais dominador por parte do português, mostrando que realmente isto aqui é quase chover no molhado e falarmos um bocadinho de triste, não é? Mas mostrar a forma incrível em que ele se encontrava. Era tão boa pessoa. Não é preciso. Também não estamos de luto, também não é preciso tanto. A verdade é que o próprio Tadej Pogačar no final reconhece logo tipo, que o trabalho do João foi inacreditável. E nós próprios estávamos de coração cheio, porque no fundo esta é a principal função do João, portanto vê-lo cumprir aquilo na plenitude, para nós não há melhor. E não só nós, não só o Pogačar, mas também todos os votantes da Volta à França que tiveram que escolher o melhor doméstico dos primeiros 6 dias, votaram no João, com muita influência no facto dos portugueses serem fortes nestas coisas e vamos lá todos votar, passemos nós a ganhar, e pelo segundo ano consecutivo, na primeira semana do Tour, é ele considerado o melhor gregário. Avançamos então para o esforço individual, e no esforço individual, por norma, ganha sempre o mesmo, não é? Sim, foi um contrarrelógio plano, não há grande coisa a dizer. Remco vence, foi bastante slay, como dizem os jovens. E depois a seguir Pogačar faz segundo lugar, Eduardo Affini da Visma fecha o pódio, o que é interessante até. Foi o único Visma bom. Não sei se não deviam ter vindo com o Affini para a geral. Eu acho que se calhar podia era a melhor opção. Podia ter resultado melhor. Ou terem deixado o Wout van Aert fazer o contrarrelógio e não terem só escolhido ali 2 ou 3, como aconteceu depois na Visma. Não há muito a dizer quando o Remco vai para um contrarrelógio plano. Filipe Gana já tinha abandonado, não há grande coisa a fazer, normalmente vai para o Remco e acabou mesmo por ser esse o caso. A grande novidade do dia foi o facto de Vingegaard e Roglic, sobretudo Vingegaard, não ter aparecido. Não sei o que é que aconteceu, ficou sem bateria naquele dia, não sabia onde estava o carregador, acontece aos melhores, e a verdade é que acabaram por ficar a mais de 1 minuto de distância, tanto Vingegaard como Roglic a mais de 1 minuto de distância de Pogačar. Não sei o que é que aconteceu, eu acho que ele também ainda não percebeu, ele diz só que ficou sem pernas. Sim, ele disse, e não é muito habitual vermos Jonas Vingegaard ser tão transparente e até informativo nas entrevistas pós-etapa, mas vimos claramente Jonas Vingegaard a dizer que tive um dia péssimo, sem pernas, e tivemos também aqui este momento interessante que foi o Pogačar, assustou toda a gente no Dauphiné com o péssimo contrarrelógio, mas agora chegou a hora a sério, não é? Na Volta à França, e perde 15 segundos em 33 km planos para Remco Evenepoel, que é tão bom quanto se pode esperar que ele faça. É fantástico. No dia a seguir, o primeiro dos dias para um dos homens da semana. No dia a seguir, primeira etapa para a fuga, que é sempre um dos meus pontos de paixão em qualquer ciclismo. Aliás, não foi o primeiro, teremos outra mais à frente para falar. Uma etapa sobe e desce, daquelas só para os fortes, 8 ciclistas escapam, entre eles temos nata da fuga, Matthew Van Der Poel, temos Quinn Simmons, que é sempre bom em fugas, Michael Storer, que era uma das minhas grandes apostas para fugas neste Tour, e eu ainda acho que ele vai pintar alguma etapa neste Tour. Simon Yates, será que vai ganhar alguma? Claro, o meu favorito, Harold Tejada, que é sempre o meu favorito para isto, e que eu também acho que vai ganhar alguma coisa ainda. No meio disto tudo, a 40 km do fim, do nada, aparece o irlandês, não é? Que tu hoje também vens a fazer homenagem. Venho, claro, obviamente, venho aqui a Irlanda, está de camisola amarela, venceu uma etapa, tem montes de estilo. Pá, o Ben Healy tem bom estilo. Tu hoje vens com uma dupla homenagem, desculpa só dizer isto, que é, vens com a Irlanda do Ben Healy e vens cor-de-rosa na cara do Giro de Itália. Não é? Então, porque foi o Simon Yates que ganhou, e como o Simon Yates ganhou a etapa de hoje, e ele é o vencedor da Volta à Itália, eu vim de cor-de-rosa. Também. Não foi por teres ido fazer um contrarrelógio para a Fonte da Telha, não, foi porque aconteceu. Contrarrelógio na Fonte da Telha é um grande conceito. Pá, aquilo ainda sobe bem, é? Ainda sobe bem, ainda tem. Miami portuguesa. Ben Healy, lançou um ataque a 40 km do final,
lá vai ele sozinho para a vitória. Pá, foi uma etapa emocionante. E foi uma etapa emocionante que, é curioso, foi até depois do fim, porque mesmo a partir do momento em que Ben Hill cochega, começa, e o grupo, e Mathieu Van Der Poel chega também 1 minuto, começa a contar o tempo para a camisola amarela e Pogačar meio que descola ali um bocadinho e decide hoje fica para o outro. E por 1 segundo Mathieu Van Der Poel reganha a camisola Se foi de propósito, amarela. isto é das melhores exibições a nível matemáticas que nós Não, vimos fantástico. recentemente. Por 1 segundo. Por 1 fantástico. segundo, é. Eu acho que ele, Na eu acho perfeição. que ele estava naquela de se perder, perdi, se ganhar, Sim, ganhei. sim. Acho que ele não estava Mas se ele muito pudesse preocupado. escolher, eu acho que ele preferia perder. Até também porque acho. no dia a seguir Honestamente. havia Muro de Bretanha. Exatamente. Muro de Bretanha com Mathieu Van Der Poel todo cansadinho da véspera. Em princípio só podia dar um nome. Ou podia dar Alaphilippe, mas pronto, mas não aconteceu. Efetivamente podia ter dado a La Philippe, o que não Pode foi sempre, o caso. Pode sempre. O que é certo foi que, não sei se foi a UAE, mas os interessados à geral nunca deixaram aquela fuga andar a mais de 1 minuto e meio. Portanto, a fuga nunca teve mais de cerca de 90 segundos. E depois, no final, era um circuito com 2 passagens no Muro de Bretanha, em que na primeira passagem se começou logo ali a fazer uma pequena seleção de ciclistas. Notou-se claramente que ciclistas como Mathieu Van Der Poel não vinham confortáveis, João Almeida também não vinha propriamente confortável, Pogačar vinha muito confortável. Pode já está sempre confortável. Quando é que ele não está confortável? Desde na Amstel. Na Amstel ele não estava O que é certo assim. foi que o facto de, na minha ótica, o João não vir tão confortável fez com que ele viesse aqui um bocadinho mais para trás naquele primeiro grupo, e isso acabou por fazer com que se visse envolvido numa queda, que envolveu uns quantos ciclistas, inclusive o Badon de Jack Haig, o Buitrago também ficou maltratado, e quando vimos que era o João que estava na berma da estrada, foi como se o nosso coração tivesse caído ao chão. O meu caiu, Fábio. Foi duro. Foi duro porque quando eles dizem é o João e tu pensas, mas ele nunca cai. Pois é, ainda por cima ele no já máximo nunca cai. fica Ele doente. cai. Ele fica nunca doente, cai. ele fica com regularidade. Não, e é aquelas quedas que tu olhas e pensas, ele não se vai levantar já. Acabou. Depois a questão é, desiste já ou ainda vai tentar, mas percebeu-se logo, pódio, tudo, logo na hora percebeu-se que ele já não ia. O que é certo foi que eu também esperava que se calhar Pogačar tentasse colocar um ritmo mais, digamos, monstruoso na segunda passagem pelo Muro Bretanha, mas não foi o caso. Acabou por ir com Remco Evenepoel, Vingegaard, Mathieu Van Der Poel, que depois acabou por colar. Acabaram por ir todos juntos para a linha de meta e aí o esloveno não deu hipótese. A partir do momento em que lançou o sprint, Remco encostou para o lado, Mathieu Van Der Poel encostou para o lado e apenas Jonas Vingegaard, que a certa altura até se pensou que pudesse ultrapassar o esloveno. Depois, na segunda imagem que vemos, percebemos que efetivamente o dinamarquês não queria mais do que colar à roda de Pogačar Mas e não sabes que ele perder disse na entrevista um depois segundo. da corrida que estava lixado porque não lançou o sprint no momento certo? Porque senão, e depois ele parece que vai dizer que vai ganhar e depois ele diz, não ganhava na mesma. Mas estava mais... Mas acho que podia ter dado mais luta. Esta conversa do lançar o sprint 2 segundos antes, depois do outro lançar, é linda, eu adoro, mas não compro. E efetivamente, eu acho que Jonas Vingegaard fez o trabalho dele, que era não perder tempo para Tadej Nestas Pogačar. etapas tem que ser esse o objetivo. E assim foi. Se não estou em erro, nesse dia Tadej Pogačar volta exatamente a ficar com a camisola amarela, uma vez que Mathieu Van Der Poel acabou por perder ali alguns segundos. Na etapa 8, era uma etapa para sprint, mas era uma etapa que já se julgava que não era para qualquer sprinter, tanto porque o final era um final em subida e efetivamente não são todos aqueles puros sprinters que têm essa skill, digamos assim, na sua mochila. Ou na sua bag, como dizem os jovens. O que aconteceu de chato foi que Tim Merlier acaba por ter um furo já a 12 km do final e depois acaba por ter um esforço extra que foi necessário para recular e cola já dentro dos 9 km finais. Havia ali uma fuga com dois homens da Total Energy que depois foi desmantelada, digamos assim, já dentro dos últimos 7 km e no final, aí sim, não tendo Tim Merlier, Jonathan Millen não deu hipótese à concorrência e acabou por lançar um sprint que mais ninguém sequer se... Wout van Aert tentou, vamos dizer que tentou, mas nunca Mas esteve Wout lá van Aert perto. cumpriu o seu objetivo.
quer fazer segundo. Certo. Pelo menos, olhando para a carreira dele, a ideia que dá é que o objetivo é fazer segundo. Esperava um bocadinho mais de Biniam Girmay, esperava Também um eu. bocadinho mais de Caden Groves, que acabou por fechar em terceiro, se não estou em erro. Mas longe. Mas longe, sim, sem dúvida. A partir do momento em que, basicamente, quem faz o lead-out para aquele sprint começar é Alpecin, Groves é o primeiro a sair, mas assim que Milan sai, tipo, esquece. Mas a parece ideia uma que moto. dá, apanha, já esquece. a ideia que dá, e era também já um bocadinho a ideia que dava antes do próprio Tour, é que claramente Merlier e Milan, estão com Philippe Sanford ainda mais, estão claramente nível numa acima. categoria à parte, a partir do momento em que Merlier, nesta etapa que tu referes, teve essa recuperação final para fazer, e já era uma chegada em subida, que também não é o tipo onde ele se sente mais confortável, Milan acabou por não dar grandes hipóteses. No dia a seguir, Merlier respondeu. No dia a seguir foi a resposta do Merlier, uma daquelas etapas tábua de engomar, que não sabem o que eles passaram aqui, não é? Eles estão a passar o tempo todo. Foi a etapa do abandono do Almeida, acho que já vamos falar disso mais tarde, vou focar se calhar só na etapa, que teve, mais uma vez, uma grande história quase a acontecer, a fuga de Alpecin, Jonas Raikart e Mathieu Van Der Poel, lá vão eles os dois tirados, disparados para uma fuga. O grande objetivo eu acho que a Alpecin é aquela equipa que, como já cumpriu todas as suas missões principais neste Tour, que era vitórias do Van Der Poel, camisola amarela, etc., está a começar a fazer as missões secundárias, um bocadinho como acabas um jogo na PlayStation e estás a tentar fazer as outras. E neste momento, claramente, a missão era meter Jonas Raikart no pódio do Tour. E vamos usar o Mathieu Van Der Poel para isso numa E o etapa de Mathieu Van Der 180 Poel, km plano. e se lixa, o Mathieu Van Der Poel vai, pode ser que ganhe outra e vamos lá ver o que é que faz aqui. Pá, é incrível. A verdade é que conseguiram, meio que conseguiram, não conseguiram num pódio de uma etapa, mas Raikart acabou por ser o mais combativo da etapa e, portanto, foi ótimo nesse sentido. Mathieu Van Der Poel, a dada altura, Raikart já estava completamente rebentado, era o Mathieu Van Der Poel que fez o trabalho todo, desde o quilómetro inicial, diga-se, é uma daquelas fugas de quilómetro zero até ao fundo, e etapa plana, portanto não é fácil manter uma fuga de dois homens numa etapa plana. Mathieu Van Der Poel é apanhado já dentro do último quilómetro, é loucura. E acaba a ser depois mais uma etapa ao sprint, que era o que se esperava. Desta vez com a resposta de Tim Merlier, que eu continuo a achar é o mais rápido em sprints planos. Eu acho que não há pai para ele no ciclismo. Tanto que ele nesta atual. subida, ele nesta etapa até arranca de uma posição pior, Sim. está do lado errado da curva. Eu sinto mas que ele mesmo arranca assim, sempre de uma posição pior, mas acaba sempre por ser também é verdade. o melhor. Ele faz ele primeiro, faz Jonathan Milan segundo, claro, porque acho que estão numa classe à parte, e depois Arnaud Dali, que bem-vindo, de volta, resolve fazer terceiro lugar e aparentemente temos sprinter novamente. É bom saber que o Tour É bom saber. está vivo, Sim. pelo menos. E depois chegamos ao dia de hoje, deixem-me só dar a nota, nós normalmente gravamos ao domingo, hoje estamos a gravar à segunda-feira exatamente porque houve este ajuste na volta à França, o dia de descanso em vez de ser à segunda-feira vai ser à terça, porque hoje era 14 de julho, que é o dia lá, É a tomada da Bastilha. não é a independência, é a tomada da Bastilha, obrigado. Eu só percebo de ciclismo, eu estas coisas não percebo não. Pronto, e por isso estamos a gravar à segunda-feira e a etapa de hoje é a etapa de segunda-feira que viu um senhor que também já tinha sido feliz este ano, voltar a ser feliz. Sim, já foi feliz este ano. Aliás, vieste em homenagem a ele também, não é? Por causa disso. E foi mais uma etapa para a fuga. Desta vez com uma fuga um bocadinho maior a formar-se, com grandes nomes como Valentin Paré-Pendre, que fez parte desta fuga. Sabe a coisa que ele é entre grande. outros, e que ele é enorme. É, O homem ele é enorme. por acaso é enorme. Foi uma etapa em que confirmámos uma coisa que já vínhamos a saber, tendo em conta os atrasos de 15 minutos que ele estava a fazer, mas Lenny Martinez vem para a camisola da montanha, tentou ganhar quase todos os sprints de montanha e acabou a ganhar quase todas as contagens de segunda e terceira categoria que vai colecionando pelo caminho. Máxima de Lenny Martinez, pontos pelo caminho, apanhos a todos. O bilhete de construir, uma camisola às bolinhas. Acho que foi assim que Fernando Pessoa disse. Depois da etapa, aquilo vai acabando por 1 a 1, vai-se fazendo aquela triagem natural. O grupo final fica com alguns nomes interessantes, com o Michael Storer, com o Pablo Castrillo, e depois com o pódio da etapa. A Ben Healy faz terceiro lugar, novamente, num pódio, da outra vez com vitória, desta vez pódio. Timo Arensman, Miguel Prata está em casa a festejar neste momento, faz segundo lugar. E quando chega a altura de arrancar, o vencedor do Giro, Simon Yates, chega aqui e leva a vitória. De forma até relativamente fácil. Bastante tranquila, diria. E a história do dia, se calhar mais do que o Simon Yates, foi Ben Healy que nos últimos 20 ou 30 km decidiu que não queria saber da fuga, não queria saber da etapa, foi num dos solos dele, como ele costuma fazer normalmente, só que vinha era outros ciclistas com ele. E qual é que era a luta? Ou seja, a fuga tinha ali 5 minutos e 20 de avanço, ele tinha 3,50 de atraso para Pogacar na geral, e a aposta dele foi exatamente conseguir chegar à camisola amarela, e acaba por ser um momento bonito para a carreira do irlandês, que não só consegue chegar à amarela, como ainda tem 30 segundinhos de avanço, como está bastante a mandar estilo,
como é seu apanágio, e hoje acabou por decidir não ir à luta pela segunda vitória em etapa e acabar por fazer 30 km na frente do grupo, indo reduzindo o grupo aos poucos, mas ainda assim nomes como Simon Yates e Timon Armansman aguentaram-se. Saudades deste Ben Neely, sabes? É verdade. Achava que aquilo tinha sido tudo lusco-fusco 2023, porque depois o 2024 foi o que foi. Uma desgraça. Mas muito feliz pelo irlandês estar de volta aqui aos grandes palcos. E está-se a demonstrar cada vez mais, então agora com o Kamna mais desaparecido, se calhar um dos melhores barredores. Sim, Homens de tipos de fugas do pelotão. E o ciclismo atual precisa muito deste tipo de ciclistas que às vezes não estão tão... Não há tanto, já não se fazem bem como antigamente. Que não querem saber da geral. Sim. É tipo, ele está na amarela, mas é sem querer. Quase, não é? Sim, é. Tipo, olha, calhou. Mas sem dúvida que, lá está, eu acho que a meu ver não é apenas o calhar, acho que acaba por ser bom não apenas para o Ben Neely do ponto de vista do que é que possa vir para aí no futuro, porque no fundo tu envergares a camisola amarela do Tour, na minha opinião, é sempre um marco. é um marco, e é um marco que te pode lançar no fundo a carreira, porque o Tour é, a meu ver, vai para lá do ciclismo e até mesmo para a education first, easy post, sem dúvida que isto aliás, chama eles também- sponsors, isto Exato. chama... Eles têm o tour feito a partir de agora. Esquece, tipo, a aquilo- Education First pode fechar agora o resto do tour, já não precisa de fazer mais nada. Imagina, se Carapaz tivesse vencido a camisola rosa do Giro e agora Ben Neely tivesse Época de sonho. de amarelo, esquece, época de sonho. Era tipo, para o ano a mais. Yeah. Já se vê. Antes de falarmos de coisas bem melhores, como dizia a canção, vamos falar um bocadinho de João Almeida. É uma grande desilusão para as cores nacionais, como nós já falámos, ele vinha na forma da carreira dele. Tu já falaste um bocadinho sobre a desilusão que foi, mas eu queria apenas perguntar, destes poucos dias, eu acho que ainda se pode fazer um balanço positivo daquilo que foi a participação no Tour do João, dentro daquilo que foram as possibilidades, dado que a desistência acabou por acontecer bastante cedo. O balanço, a meu ver, é sempre positivo, sabes? Se formos a ver estatisticamente, já é a segunda grande volta consecutiva que ele não consegue acabar. Mas lá está, é sempre diferente quando é uma doença e quando é uma queda que nós vemos em televisão e que efetivamente ele ficou ali bastante maltratado. Não sei se fizemos referência, porque ele ainda andou 2 dias com a costela partida. Sim, exato. E a partir daí, eu digo-te, eu não tinha grande esperança que aquilo durasse muito mais. Eu já achava que ele, mais dia menos dia, iria abandonar, mas se quisermos ou se pudermos, se tivermos sumo para fazer algum balanço, o balanço, a meu ver, é positivo, porque no fundo, em todas as etapas que o João tinha que estar lá, que no fundo era a etapa 4... E a 2, ele já tinha dado um cheirinho na 2. Certo, e depois a etapa 4 e a etapa 7, ele na etapa 4 esteve outstanding, a meu ver, e depois na etapa 7 ainda esteve lá em certa parte. É uma pena, porque estava a ser, sem dúvida, a melhor época do João no pelotão internacional e nós tínhamos uma grande expectativa que ele pudesse vislumbrar o pódio do Tour. Vai ter que ficar para 2026. É isso, é só mais uma desilusão que nós temos de aguentar, não é? Mas nós somos portugueses, nós lidamos bem com esse tipo de coisas. Tu vais O conseguir. coração aguenta, não é? Nós ficamos cá até 2026, ou será que em 2025 ainda podemos ter algumas alegrias? Tu, enquanto nosso especialista de departamento médico, o homem ainda recupera a tempo de poder nos dar as alegrias na volta à Espanha? Sim, eu acho que com a costela partida que ele tem, com as feridas, as feridas mais duras de sarar vão ser as do coração, sabes? As feridas mais duras vão ser as feridas emocionais e mentais. Eu digo aquilo que o Val disse e concordo plenamente. Eu acho que enquanto ele esteve em cima da bicicleta, o Almeida foi fantástico. O problema foi a queda, e a seguir à queda, pouco havia a fazer ali. Claro. São duas etapas que ele tenta aguentar. E, É assim, eu acho que aquilo respirar com uma muito costela complicado. partida não deve ser fácil. Pois é isso. Respirar com uma costela partida a fazer a volta à França deve ser E numa substancialmente posição de desagradável. bicicleta, é muito Sem dúvida. complicado. Deve ser bastante desagradável. Eu acho que o engraçado é nós que culturalmente não somos conhecidos por sermos muito positivos em relação às coisas. Recordo-me que o ano passado ele fez um excelente tour, então achámos a volta é para ele, a volta vai ser para o João. Eu ainda acho que era. Agora que não fez um grande tour, porque no fundo teve de abandonar, ainda assim achamos que a volta é para o João. A volta Eu é acho para que o João Se mostrou o deixarem, é para ele. Eu acho que o João mostrou ao longo desta época, não só do Tour, até porque o Tour foi uma amostra muito pequena, que se não tiver Vingegaard e Pogačar, ele pode lutar pela vitória. E Pogačar provavelmente irá à Vuelta, aí será mais difícil, mas João poderá pelo menos fazer talvez um pódio na Vuelta, já tem no Giro, vamos ver, mas depende muito da recuperação. E agora, sendo aqui nós também honestos,
há um lado técnico, É, médico lesão- nisto que nós também não conseguimos acompanhar, podemos esperar e que ele esteja em condições de chegar hoje. A lesão do João Almeida não é uma lesão que vá fechar uma época, mas também não é uma lesão que seja É que a distância entre a Vuelta e o Tour é muito pequena, ou seja, faltam cerca de 6 semanas, 6, 7 semanas para começar a Vuelta. Eu acho que em teoria ele consegue daqui a pouco tempo já estar a treinar rolos, desde que não haja aquelas agitações na estrada, etc. Eu acho que efetivamente ele até já deve estar a correr tipo, normalmente. É pá, deixa o homem descansar um dia. Por mais que tenha descansado um dia, se ele efetivamente conseguiu competir durante 2 num cenário que é a volta à França, eu acho de certeza que consegue andar em cima de uns rolos só para gerir. Eu queria dar mais uma nota antes de passarmos à frente aqui o tema do João, que foi a reação, mais do que da UAE, do próprio Pogačar, que foi contido nos festejos da etapa depois na entrevista, ou seja, quando já sabia da gravidade, pôs no Instagram, pôs no Strava, pôs em todo o lado, e agora pronto, tem uma desculpa boa para ganhar etapas a torto e a direito, que é para dizer que é para dedicar ao João. Eles precisam de uma desculpa. O Vingar daqui a uns anos na Volta era porque a prima fazia anos, não sei se lembram disso. Lembro. Era porque a prima fazia... Eu vou atacar o curso, mas é porque a prima faz anos, não é? Eu não queria. Yeah. Mas é pá, agora muito. também fui obrigado. Eu não queria hoje alongar-me muito no tema Pogačar e Vingar, porque não andou muito longe do esperado. E porque nós já falámos extensivamente deles noutros dias, mas Pogačar é Pogačar. Venceu 2 etapas, chegou à vitória número 100 na carreira. O que é que há a dizer? E, sobretudo, achas que o Tour está controlado ou os testes a ser ainda não chegaram? Eu sobre o João Almeida queria só dizer uma pequena nota final. Claro. Eu estive à procura da extensão das lesões do João Almeida na internet. Descobri que partiu uma costela, que fez algumas feridas, mas descobri também, isto é um exclusivo falso plano, que há um médico no Hospital de Santa Maria chamado ele próprio, sim, João Almeida. Portanto, qual é que é a minha teoria para curar o João Almeida a tempo da Volta? Meter o João Almeida a curar o João Almeida. Não, valeu a pena Juntamos esta os dois, parte. Juntamos os dois e fazemos isto. Portanto, João, qualquer um deles, se estiverem a ouvir isto, por favor, entrem em contacto. A especialidade é a urologia, não sei se ajuda muito aqui, mas eu acho que pode ser aqui uma chave vencedora para isto. Sobre Vingegaard versus Pogačar, já agora, se quiserem, eu acho que o Pogačar agora já fez as 100, tem todas as desculpas para limpar mais 3 ou 4 etapas aqui. Eu acho que ele vai tentar. E achas que a geral está mais ou menos controlada ou és da equipa que o Vingegaard não é descartado? Eu acho que neste momento, depois do que vimos, a Visma está a tentar. Tem Jorgensen a tentar, tem Sepp Kuss a tentar, Simon Yates já se percebeu que está a ir um bocadinho mais para as fugas, mas também provavelmente Quando chegar à altura. quando chegar à altura das etapas, até pode ser o tipo que eles mandam agora para as fugas e mandam novamente para as fugas para depois ajudar a puxar em alguma alta montanha. Mas eu acho que mesmo com este 3 contra 1 ou contra 1,5 por cada Adam Yates, também ainda não percebemos bem a extensão do poder da Adam Yates nesta volta até agora. Só o Narvaez e talvez assim meio Sivakov têm puxado. Eu acho que, apesar desta Visma 3 contra 1, o 1 é demasiado forte e Pogačar já tem isto. Já tem isto controlado. É um tramado, Um é não mesmo. é um forte. mesmo. Esta saída de João Almeida acaba por dar uma superioridade, sobretudo nas montanhas, à Visma. Vingegaard, nas etapas punch, tem-se mostrado muito bem, sempre a conseguir responder na roda do Pogačar. Não é suposto ele conseguir sprintar contra Pogačar, mas conseguir não ser dropado já é positivo. Foi muito mau a etapa do contrarrelógio, que nós também já falámos aqui, em que ele acaba por perder 1 minuto. Perguntando-te agora a ti, ao contrário do que perguntei ao Dias perguntei se Pogačar tinha o Tour controlado, a ti pergunto se Vingegaard ainda está na luta pelo Tour. Ainda bem que fiz esta pergunta ao contrário, porque eu tenho a noção que eu acho que Vingegaard ainda vai estar muito bem neste Tour. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que o dinamarquês tem feito ao longo desta primeira semana é certificar-se que não perde mais tempo do que aquele que já perdeu no contrarrelógio. E a realidade é que dias maus vão sempre existir para todos, e inclusive Tadej Pogačar pode ter um dia mau. E nós não sabemos se isso pode acontecer na alta montanha. A meu ver, graças a Deus para Jonas Vingegaard, que o dia mau foi no contrarrelógio e só perdeu 1 minuto, porque se tivesse sido numa alta montanha podia ter perdido muito mais. Mas é isso que tu dizes, a Visma enquanto equipa, eu tenho a certeza que neste momento a estratégia há de ser isolar Tadej Pogačar para depois tentarem sair, para ver se o esloveno vai atrás. E eu acho que até por isso mesmo é que Pogačar não quer envergar a amarela, ou não quis hoje continuar a envergar a amarela, para não ter, digamos assim, depois de
ser ele a fazer esse trabalho no sentido que ele é o líder da prova e tem de seguir atrás dos homens da Visma. Mas a Visma faz muito bem este trabalho e eu estou muito curioso para perceber como é que vai ser esta segunda semana, porque de certeza que no final da segunda semana e na próxima segunda-feira, de certeza que já iremos estar aqui com uma ideia mais clara de como é que estão as contas do Tour. Sim, porque a verdade é que apesar de já terem sido ultrapassadas as 10 etapas, ainda não chegou a real montanha. Bom, eu queria te perguntar aqui, em jeito sintético, com o abandono de João Almeida e com o Remco Evenepoel que temos visto até agora, que tem dado sinais um bocadinho contraditórios, achas que é o principal favorito ao pódio ou podem se imiscuir outros nomes? Assumindo sempre que Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sim, eu acho que Remco Evenepoel está mais, digamos que, contido nesta edição do Tour. Ele próprio sabe o quanto sofreu o ano passado, mas ao mesmo tempo não vejo que seja Vauquelin ou Oscar Onley. Vauquelin já está a 1 minuto, Oscar Onley já está a 2, Lipovitz 2:10, Roglic 2:20, Jorgensen no fundo acaba por ter outras responsabilidades, portanto a meu ver também não vai contar, a não ser que o belga tenha um dia mau, que também pode acontecer. Também não era inédito. E vai haver aí uma etapa com a passagem no Tourmalet, que foi o que o matou na Vuelta, já não sei se... 2022. Exatamente. Portanto, é um bocado incerto. Se ele estiver consistente e se estiver bem, sem dúvida que vai fazer o pódio. A verdade é que também não tem um Mikel Landa para o suportar. Ou seja, a equipa não é tão consistente como era no ano passado. Portanto, estou aqui curioso, mas ao mesmo tempo quero acreditar que ele não vai perder a hipótese de levar a juventude e de fechar o pódio. Deixa-me só corrigir a pessoa que há bocadinho disse que era 2022. Eu estive a pensar melhor aqui no arquivo e foi em 2023. 2022 ele ganha a volta. Pronto, ele ganha a volta à Espanha. Aqui em jeito de pequena provocação, se me tivesses de dizer então um nome para fazer neste momento o terceiro lugar do pódio, o principal concorrente ao mesmo, quem seriam os dois nomes? Sem dúvida que seria o francês Kevin Vauquelin. Ui, eu não estou, eu acho que ele na alta montanha, não vai ter andamento. Achas que ele não vai ter andamento? Não. Olha, na Suíça, o gajo na Suíça foi atropelado. Eu acho que mesmo na cronoescalada isto já vai... Mas pronto, mas é assim, vive la France, ainda por cima é tomada a dia da Bastilha, pá. Acho que fazes bem. E tu, Dias, quais são os teus nomes? O Val estava a dizer que o Renko anda mais contido, mas a verdade é que o Renko, quando ataca, também ninguém lhe liga nenhum. Portanto, eu acho que deve ter sido um bocadinho desmoralizador na etapa 2. complicado. Ele ataca e o Vingegaard e o Pogacar é tipo... deixam-no ser feliz. Eu acho que neste momento, e Renko está a tentar, mas eu acho que neste momento é Lipovitz quem é o favorito a este terceiro lugar do pódio. O Lipovitz anda bem na montanha, tem Roglic para o apoiar, não é? Vai ser ao contrário. E eu acho que é de Lipovitz neste momento. Mas dá a ideia de estar em aberto, ou seja, havia aqui o João e o Remco, temos Lipovitz, temos Roglic, o Roglic não quer de excluir. Sim. Agora os outros nomes que se encontram neste momento no top 10, Jorgensen, Vauquelin, Onley, são Tobias e Johansson, são tudo nomes sem serem muito consagrados a nível das grandes voltas e por isso pode ser um bocadinho mais tenso. Vamos voltar aqui a destacar os homens do sprint. Nós já falámos um bocadinho sobre a superioridade de Merlier aparente sobre Milan, mas a verdade é que a nível de camisola verde é Merlier quem domina neste momento. Foi uma vitória, já todos picaram o ponto, Philipsen já não vai ganhar mais, hot take. Sim. Já não vai ganhar mais. Já não ganha mais. Merlier ganhou 2, Milan ganhou 1. Como é que viste até agora este duelo e o que é que esperas ver daqui para a frente? Eu acho que tem sido interessante. Eu acho que mostra aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que o Merlier, quando são sprints mesmo planos, aquela etapa de tábua de Ingmar, mesmo com um bocadinho menos de posicionamento, também fruto do comboio, eu acho que a Lidl tem feito um excelente trabalho no comboio de posicionar Jonathan Milan. Mas Merlier tem mais força neste momento, é o melhor sprinter da atualidade. Eu já o achava antes do início do Tour e agora vem-se a confirmar. É uma pena de não ter... Eu não sou particularmente fã de Jasper Philipsen, pelos motivos Jasper Disaster, não é? que ele causa, mas a verdade é que era ótimo ele estar aqui porque faz com que abra muito mais o leque de opções aqui, não seja só um sprint a 2, seja um sprint a 3 e às vezes a 4 ou 5, porque muitas vezes com o Philipsen e o comboio da Alpecin acabam por vir mais uns na roda, que acabam depois também por conseguir fazer aqui algumas gracinhas. Neste momento ainda há mais 1 ou 2 etapas que podem ser de facto discutidas ao sprint. Parece-me que vão para Merlier e depois Merlier faz aquela honrosa chegada fora do limite de tempo ou não acaba a etapa e entrega o Merlier na etapa do Col de la Luz, eu não sei se ele arranca. Pois é isso. Eu acho que ele olha para o perfil daquilo e diz...
Pá, para o ano, Eu creio se que é calhar. isso. Eu creio que quando acabar a hipótese real de ganhar alguma etapa de sprint, que vem mais cedo porque este ano não há chegada em Exatamente. Paris, não é? Eu acho que Merlier encosta para o lado e Milan fica porque tem uma camisola verde para manter sobre Girmay, que é o outro sprinter que está aqui a tentar e que tem ido aos sprints intermédios praticamente todos, ele e o comboio da Intermarché. Acho que Girmay não tem grandes hipóteses já neste momento. A distância é Não, grande. e a questão era, a única forma de Girmay poder competir era haver uma ou duas etapas em que ele chegava e Milan não, porque ele é um bocadinho mais versátil, mas isso não tem acontecido. As etapas de punch têm ficado para Van der Poel, para Pogacar, e isso acaba por fechar Já praticamente existe o um leque. grande gap, Exatamente. sendo que se calhar vamos acabar no final e vai ser Tadej Pogacar em segundo na camisola dos Neste pontos. momento é em segundo lugar que ele está, e eu acho que só não há uma probabilidade real de Pogacar acabar por ganhar a verde, porque a maior parte dos sprints intermédios estão todos antes das primeiras montanhas, o que faz com que Milan lá quase todos. todos os dias consiga andar a pontuar 20, 17, 15 e pôr a equipa e depois ainda por cima Milan tem a equipa toda à sua É a disposição. principal missão. Agora, Exatamente, garantir. ou seja, eu acho que Milan com maior ou menor dificuldade vai acabar por conseguir vencer esta camisola. Também vai vencer esta camisola porque houve um senhor que basicamente fez did not start, não é? Abdicou da tentativa. Mathieu Van der Poel chegou a estar em primeiro lugar com a sua vitória em etapa, as suas presenças em fugas, com intermédios, mas apesar de fazer uma grande primeira semana, parece acabar por abdicar um bocadinho desta luta pela verde. Bom. Ele, na própria etapa que tentou a fuga, deixa-me só ver aqui qual é que foi que eu não me recordo, foi a etapa 9, ele disse logo no final que não vinha para a camisola verde, que não queria lutar por ela, e eu acho que ele próprio sabe que neste momento o gap já é grande entre ele e Milan, ele não vai vencer as etapas de E ele sprint. quer é ter liberdade, é um bocadinho a sensação que me dá. sem São dúvida. 99 pontos neste momento, portanto tinha que ganhar para aí 3 etapas agora. E a realidade é que eu acho que ele sente aquilo que nós sentimos, como ainda há muita montanha. Achas que ele está triste por o João ter desistido? Não, eu acho é que ele efetivamente sabe que Tadej Pogacar só não vai levar a juventude. Não pode? Porque não pode, porque de resto, possivelmente a camisola dos pontos irá para ele. Eu acho que se Pogacar decidir que quer ganhar a camisola dos pontos, eu não acho que seja impossível, mas eu acho que ele, mesmo na última semana, mesmo que o Tour esteja decidido, eu acho que ele não vai ter essa atitude. Eu acho difícil. Acho até porque senão qualquer dia começa a fazer mais inimigos no pelotão do que ele gostaria e andar a roubar este tipo de camisola, que são historicamente para os sprinters, seria um bocadinho complicado. Em relação ao Mathieu Van der Poel também, Dias, o que é que achaste desta primeira semana? Mathieu Van der Poel, quando está bem, é um dos ciclistas mais entusiasmantes de ver correr. Quando está bem, no terreno dele é o melhor, É. basicamente. E foi o que aconteceu esta primeira semana. Eu era um dos céticos em relação ao Mathieu Van der Poel, achava que não ia fazer. Ele às vezes vem ao Tour passear. Que às vezes Essa vem ao coisa. Tour passear, e eu pensei que seria mais um daqueles anos de passeio de Mathieu Van der Poel, em que ele promete, lança os sprinters de Philipsen, mas eu acho que também não havia grande hipótese. Ele tinha que vir e mostrar que aquilo que estava para fazer na equipa. E fez, e eu acho que já está o tour de Mathieu Van der Poel já está feito. Esta primeira semana era para ele consegue a camisola amarela, ganha a etapa, está feito. E efetivamente, ou seja, ele acaba por ter uma primavera consistente, mas não foi uma primavera igual à do ano passado, em que foi venceu dominador, praticamente tudo aquilo que tinha para vencer. Mas não Eu foi acho porque o Pogacar decidiu ir, não é? Sim, mas no aquilo que eu ciclocross, o homem dominou. Certo, mas aquilo que eu estou a querer dizer é que, não tendo sido uma primavera tão tchanã em termos de vitórias para Mathieu Van der Poel, eu acho que o Tour acabava por vir aqui a ser uma confirmação de que ele efetivamente... Sim, eu compreendo e concordo com o que estás a dizer, que é, não sendo a primavera tão fascinante, sobe um bocadinho a obrigação também de se apresentar a um bom nível no Tour. Certo. E a partir do momento que Philipsen desiste, então, ainda mais, porque carrega as expectativas da sua equipa. Tanto que o primeiro sprint que ele lançou, o Caden Groves, foi tão mau que eles decidiram no dia a seguir, vamos para a fuga. Nem sequer vamos tentar lançar o Groves. Nem foi assim tão mau, acho que ele foi tipo terceiro. Mas pronto. Fechando aqui aquilo que foi o balanço da primeira semana e pedindo muito rapidamente, Bau, já não temos muito tempo para nos falares um bocadinho das etapas-chave desta segunda semana e qual é que é o impacto que tu achas que podem vir a ter na classificação geral? Então, para mim, uma das etapas-chave vai ser a 12ª etapa, com a subida ao Tacan, que são praticamente 13,9 km a 7,9%. É durinho. Essa é para meter perdona. férias, é daquelas para meter férias no trabalho. E vai ser uma, a meu ver, Parabéns. daquelas primeiras que a Visma vai tentar isolar Pogacar. Depois, logo no dia a seguir, cronoescalada de 10 km, mas que efetivamente já o belga Remco Evenepoel disse que não é um contrarrelógio, é uma cronoescalada. E eu acho que
Aqui já vai estar decidida praticamente a amarela, talvez, a meu ver. Eu tenho aqui a minha ideia de que na etapa 13 já estará decidida a amarela. Mas para o Vingegaard, certo? Porque tinhas dito que a Visma vai ganhar, portanto é para o Vingegaard que ela vai ficar. Veremos. Não, a Visma vai tentar, foi o que ele É disse. só para perceber se... Ganhar é um conceito diferente de tentar. Tricky. Dizer os jovens. A etapa 14, logo a seguir, vai de pau a Luchon Super-Bannière. Praticamente é um super etapão. Tipo, tem a subida do Tourmalet, que são 18,9 km a 7,4%. Depois tem uma segunda categoria, seguida de uma primeira categoria e depois a própria ascensão a Luchon Super-Bannière é 12,6 km a 7,5%. Uma das novidades deste É uma tour. maluqueira. Depois, para fechar a semana, no próximo domingo, teremos uma etapa com chegada a Carcassonne, uma etapa tendencialmente de fugas. O Bau já deu aqui a sua ideia de que acha que depois do contrarrelógio isto está mais ou menos definido. Dias, como é que tu olhas para esta segunda semana? Eu acho que é a semana de fecho. É a semana, Ok. onde Pogačar decide. Pronto, está bom. Tivemos uma primeira semana divertida, agora eu pego aqui ao volante. Eu acho que fecha logo a geral, já aqui. Eu acho que na etapa 11, que é já a seguinte, ainda vamos ter Mathieu van der Poel aqui. Ainda vamos ter aqui uma etapa em que o Van der Poel pode fazer aqui alguma gracinha. Depois na cronoescalada acho honestamente que se decide tudo. Eu gostava que Vingegaard nesta cronoescalada estivesse bem, estivesse ao seu nível. Tenho algumas dúvidas. Aquilo que é verdade que é um perfil de etapa muito diferente do outro contrarrelógio, é certo, mas não sei, estou com um feeling que ele vai esquecer-se do carregador em casa novamente e vai desligar aqui. E desta vez não pode, não é? E desta Não vez há não margem. há segundo take, já não há margem. Não há para margem isso. suficiente para isso. Acho que na etapa 14, se não estou a erro, vai ser a etapa decidida. Uma etapa que começa em pau, acaba sempre assim, fechada para Pogačar, de certeza. Algum outro take para esta segunda semana? O meu hot take para esta segunda semana é que 4 em 5 etapas vão para a fuga, portanto, tirando a cronoescalada, vão todas ser ganhas pela fuga, uma delas, Harold Tejada. Ok, Bau. Temos hot take? Temos, sim, senhor. Que é, nenhuma vai para a fuga, o Pogačar vai ganhar todas. Não, todos. Isso não é assim tão descabido, o problema é que não é tão descabido. É a brincar, só que não é, não é? Pois é que... O meu hot take é que o Remco salta do pódio no final da etapa 13 logo. Ok. E aquela cronoescalada vai decidir que ele na etapa 14 vai para uma etapa. E depois pode fazer como fez nessa volta de 23 Volta- estávamos a volta falar. special. Pois é, vou para as etapas todas, vou para as Vou para as bolinhas, vou brincar sozinho. Apanham uma vantagem de 15 minutos, anda ali no... Isso é giro. Já não temos muito tempo para falar das senhoras e merecem, até porque a corrida foi bastante interessante na volta à Itália. Dias, conta-nos aqui um bocadinho da história da corrida e se vês com surpresa aquela que acabou por ser a vencedora final. Eu não vejo com surpresa, mas foi mais renhido do que eu esperava. Havia aqui na volta à Itália feminina uma grande rivalidade entre Elisa Longo Borghini, da UAE, e Marlon Reusser, da Movistar. Eram as duas grandes favoritas ao início. E na primeira etapa, que foi logo um daqueles contrarrelógios de 13, 14 km, a coisa parecia até que ia dar Marlon Reusser, que esteve melhor ao longo do ano, e portanto começou logo a liderar por 16 segundos. Na segunda etapa, um falso planão, falso plano, um daqueles falsos planos mesmo lindos, que foi para Anna Anderson da Lidl, e que acabou por ficar com a camisola rosa durante essa altura. A partir daí, depois foram duas etapas, foram mais de 6 etapas, mas 2 etapas divididas para cada um, consoante os tipos de etapa, que até é interessante, que é duas chegadas ao sprint, 3 e 5, as duas para a Lorena Wibbs, está feito. Etapas de chegada ao Pancher, 6 e 8, para a Liane Lippert, da Movistar, também está feito. São as melhores na sua especialidade. E depois, chegadas à montanha, 4 e 7, para aquela que foi para mim a grande surpresa da volta à Itália, que foi Sara Gigante, que foi uma corredora que foi, na verdade, gigante. Ela que tem vindo e tem sido praguejada por algumas lesões ao longo da sua carreira e está aqui a fazer o seu comeback e, quem sabe, se não vai para voos mais altos no futuro. No final, o pódio foi aquele que eu, pelo menos, esperava, aqui mais ou menos. Elisa Longo Borghini fica em primeiro, foi mais consistente. Marlon Reusser faz segundo, Sara Gigante faz terceiro e, como grande desilusão, Lotte Kopecky, que acabou basicamente a sua missão de GC, de ser a favorita à geral, não correu bem. Miguel Branco tem uma análise muito grande sobre isto, há 2 ou 3 episódios de Falso Plano e que poderão consultar porque ele previu tudo na MUS. Não está a resultar. Deixa-me só dar um pequeno destaque
antes de passar aqui a palavra ao Bau, que é quem ouve lá em casa pensa 2 dias de montanha, ganham os 2 Xara Gigante, porque é que Gigante não ganhou a geral? Primeiro, contra-relógio. Apanhou 1 minuto no contra-relógio e depois houve abanicos, apanhou 1 minuto e 36 nos abanicos. Porque... E a verdade, eu também acho que ela teve essa liberdade na montanha, também porque ela esteve melhor na montanha, sobretudo na última etapa. Certo, verdade. Mas a verdade é que também deram-lhe essa liberdade na primeira etapa de montanha, porque eu já vinha com 1 minuto e tal. Eu tenho ideia, eu não percebo muito física, mas pessoal com 52 quilos para fazer contra-relógios e abanicos não é o ideal. E a Elisa Longo Borghini, que se viu atrás de Marlene Reusser, na etapa 7, na última grande etapa de montanha com a chegada a Monte Neron, lança um ataque antes ainda da subida e depois acaba por ser esse o dia que dá a reviravolta na classificação geral. Eu dava a Reusser como favorita, o Dias dava a Elisa Longo Borghini. Bau, tu surpreendeu-te a revalidação do título da veterana italiana? Surpreendeu, especialmente se formos a ver aqui o histórico de temporada que estavam a fazer, tanto a italiana como Marlene Reusser, que agora não me lembro a nacionalidade e também não quero estar aqui, a Suíça. Se formos a ver, Reusser só perde a Vuelta feminina para Demi Vollering, porque é Demi Vollering. Que não é bem perder, não é? Mas depois, logo a seguir, nas duas provas de uma semana, tanto na Volta a Burgos, limpa por completo, na Volta à Suíça, limpa a Demi Vollering, que no último dia a enganou e tirou-lhe 1 minuto, ou mais de 1 minuto, e achava-se assim que ia ser a Suíça a favorita. E até então, até ao dia em que a Elisa Longo Borghini lançou aquela escapada, ela era efetivamente a favorita. Não aconteceu, acabou por ser a italiana, fico contente na mesma, mas não deixo de ficar surpreso. Vão estar as duas presentes no Tour, também Demi Vollering vai estar presente no Tour, também Cássia Viadoma vai estar presente no Tour. Dias, muito rapidamente, obviamente vamos fazer aqui uma antevisão do Tour, mas para quem não sabe lá em casa fica já o convite, assim que acaba o Tour masculino, começa o Tour a sério, o Tour feminino. Demi Vollering deve chegar com muita sede de vingança, estas duas ciclistas chegam claramente em forma, a Viadoma quererá defender a amarela. Um minutinho de como é que tu vês todo este... Acho que tudo pode acontecer. Demi Vollering é obviamente a grande favorita, tem por tudo o que faz, tem uma mega equipa por trás dela e um mega comboio de montanha, com Juliette Labuse, Evita Music, etc. Ainda não estão confirmadas, mas em princípio serão estas uma mega equipa dentro e fora da estrada também. Exatamente, dentro e fora da estrada. É uma equipa fantástica e a verdade é que acaba por ser a grande favorita. Agora, tudo pode acontecer, o Tour feminino tem essas diferenças monumentais a nível de estratégia, de tudo. Uma etapa má é uma etapa mesmo muito má, uma etapa fantástica é uma etapa em que tiras 3 ou 4 minutos e como não tens um controle tão grande sobre o pelotão como no pelotão masculino, não só pelo tamanho do pelotão, mas também pela qualidade do pelotão, em que as muito boas são mesmo muito boas e a média baixa muito, acabas por ter aquelas corridas mesmo em que estão só tipo as 5 favoritas a tentar. É fantástico. São equipas, disseste fantástico, mas também podias ter dito magnífico. Magnífico. Ou magnífico é só na China. Magnífico é só por causa do Dias estar cá e ele ser tão apaixonado por estas corridas, eu prometi-lhe que lhe dava o último minuto do episódio para, sem pergunta, ele falar de Magnificent Tour of Qinghai. Meus amigos, o que eu esperei por este momento. O momento em que num episódio da Volta à França nós estamos a discutir a grande prova. Não somos nós, é só tu. Magnífico Volta ao Qinghai. Eu devo ter sido a única pessoa que viu a magnífica Volta ao Qinghai, não é? Ao lago Qinghai. Então, na China, durante a Volta à França, enquanto vocês estavam distraídos lá com a Volta à França, estava a acontecer, eu estou-me a sentir na Liga dos Últimos. Certo, estás incrível. Estava a acontecer o magnífico Tour do Lago Qinghai, à volta do Lago Qinghai na China. Uma corrida que normalmente é dominada pela Astana, porquê? Porque é a única que leva ciclistas um bocadinho melhorzinhos para a etapa. E a Astana, de facto, dominou a corrida. Foram 8 etapas, a Astana dominou a corrida, tinha 3 favoritos à geral. Como é que é possível a mesma equipa ter 3 favoritos à geral? E eram os 3 contra Guilherme Tomás Silva, da Carra Rural, que um dia, famosamente, Miguel Branco confundiu com um sprinter. O que aconteceu? Foi uma corrida bastante agitada, digamos assim, e onde tudo pode acontecer, porque as etapas são um bocadinho diferentes, mas as etapas começam com um montanhão e depois acabam ao sprint, portanto, tudo o que eram etapas de montanha acabaram ao sprint, etapas de sprint acabaram com classificação de montanha, foi magnífico. Já agora diz só quem ganhou. Sim, ganhou, a geral foi decidida nas bonificações, foi ganha por Henok Murlubhan, que venceu por 2 segundos contra Guilherme Tomás Silva. Harold Martin Lopes fez terceiro, e só dar o destaque, claro,
para Alexander Salvi, o sprinter dinamarquês, que ganha 2 etapas, é a 8ª vitória este ano, depois de vitórias no Tour do Hainan, o Estuário do Rio Amarelo e na volta tailandesa à princesa Mahachakri Sirindron. Eu não sei como é que, se eles dão a volta à princesa, eu ainda não percebo como é que funciona, mas para todos eles, Guanxi Min Lian Chen, que é obrigado e até para o ano em mandarim. Epá, isto foi espetacular. Eu disse só 1 minuto, mas depois também não te consegui impedir. Depois destes 2 minutos tens que me pagar o jantar. Isto não era bem assim a agenda, mas fechámos em grande este episódio do Videocast. Falso Plano, onde o destaque foi o Tour, mas a forma de fechar foi, digamos, magnífica. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt no Twitter e também no Instagram. Recordar-vos que estamos cá de volta na próxima semana, no próximo dia de descanso, para fazer o rescaldo daquilo que foi a segunda semana da volta à França e também a antevisão da terceira e esperemos nós, pelo menos, decisiva semana do Tour. Até lá, um abraço.